Aconteceu neste final de semana a inauguração do mausoléu de Thomas Sankara. Esse mausoléu é muito importante para a história do Burkina Faso. É um símbolo de renovação da política e da educação de Burkina Faso. Essa inauguração aconteceu numa data muito histórica da história de Burkina Faso, que culminou com Thomas Sankara na presidência de Burkina Faso. Neste vídeo eu vou te contar a história exata do mausoléu do Thomas Sankara até chegar também à governação de Ibrahim Traoré e por que Ibrahim Traoré se inspira tanto no Thomas Sankara. Antes de mais nada, eu te peço, sejam todos muito bem-vindos, se inscreva no canal aí, deixa o teu like e também compartilha esse vídeo para mais pessoas que gostam e adoram o continente africano, que gostam de acompanhar notícias atualizadas sobre o que acontece no continente africano. O seu like, o seu compartilhamento e a sua inscrição são muito importantes porque o YouTube assim percebe que esse canal é relevante e acaba entregando este conteúdo para mais pessoas. Então, é muito importante. E também não esqueça de você comentar. Comenta também a sua opinião com relação à história do Burkina Faso, a história de Thomas Sankara e também a governação de Ibrahim Traoré. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre esta inauguração lá no Burkina Faso. Então, eu quero primeiro mostrar para vocês como é que é este mausoléu antes da gente entrar na história. Vamos mostrar primeiramente como é que era, né, onde que Thomas Sankara foi enterrado, o local de enterro. Essa aqui era antigamente o lugar de enterro de Thomas Sankara. Ele foi enterrado, imagina um presidente ser enterrado assim, desse jeito, simplesmente desse jeito. Ele foi enterrado assim, a céu aberto, né? As pessoas mexiam no túmulo, chegavam lá no túmulo, não tinha nenhuma outra segurança para um grande presidente da história do país, o maior presidente da história do Burkina Faso, um dos maiores presidentes da história do continente africano. Simplesmente ele foi enterrado assim, como se fosse um indigente, como se fosse um soldado normal, né? Mas, infelizmente, ele tinha sido enterrado assim. Hoje, nós vemos a inauguração deste mausoléu, que é um ato de extrema importância no Burkina Faso. Eu vou compartilhar aqui com vocês o vídeo, né, da inauguração, para vocês verem também o vídeo da inauguração aí, enquanto a gente vai falando sobre esta tal situação no Burkina Faso. Deixa só um minuto aqui, colocar aqui para vocês, enquanto eu vou falar aqui para vocês a importância deste mausoléu para a história do Burkina Faso. Depois eu vou mostrar aí mais detalhes para vocês verem também sobre esta importância, né? Então, é importante dizer que Thomas Sankara não foi morto sozinho, tá? Morto sozinho lá no dia 15 de outubro de 1987. Ele não foi morto sozinho. Teve mais 12 pessoas que foram mortos. Então, no total, foram 13 pessoas. Então, era muito importante fazer esse memorial para dar ênfase à história de Burkina Faso, para mostrar a importância de Burkina Faso para os nativos do Burkina Faso, né? Então, este memorial foi construído para dar dignidade a Thomas Sankara, ao descanso exato de Thomas Sankara. Inclusive, esse mausoléu foi criado, foi construído no lugar onde foi morto Thomas Sankara, no lugar onde ele foi morto, onde foi construído este memorial, tá? Então, qual é essa importância? Então, aqueles que tiveram a oportunidade de estar lá, sem dúvida, notaram que tem uma aparência única esse memorial. Inclusive, o arquiteto, eu quero voltar para essa imagem aí que aparece para vocês. Nesta imagem aqui, eu vou pausar agora aqui. Espera aí, voltar mais um pouquinho. Aqui, ó.
eu quero mostrar aqui. O arquiteto falou muito importante sobre esse vão aqui em cima, onde estão os corpos, né? Os corpos estão aqui embaixo e ele segue uma linha, vai fechando, né, até chegar ao teto. E essa aqui parece uma luz, uma lâmpada LED, né? Mas não é lâmpada LED, é uma luz natural. Inclusive, o arquiteto falou o seguinte, deixa eu pegar aqui a informação dele. Ele falou o seguinte, segundo o arquiteto, diz que o teto traz 13 persianas que deixam a luz do sol passar, criando um efeito de iluminação especial no interior. Segundo o arquiteto, diz que essas aberturas simbolizam o vazio deixado pelos falecidos, né? pelos mortos neste massacre. Né? Então, por que a importância da construção representa a concretização da vontade política expressa pelo atual presidente Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, quando chega ao poder, ele percebe que o corpo de Thomas Sankara estava totalmente exposto, né, sem nenhuma dignidade. Então, ele decidiu, no seu governo, o seu principal objetivo era a construção deste mausoléu. Então, este mausoléu é a concretização do sonho de Ibrahim Traoré. Então, o objetivo não era apenas um lugar de lembrança, mas também um espaço de reflexão, educação, inspiração e ação. Diz aí o chefe... o Ibrahim Traoré. O memorial Thomas Sankara pretende manter viva a chama da revolução e lembrar ao mundo a luta do capitão Thomas Sankara para quebrar as correntes da escravidão e do domínio imperialista. Tá, Ismael, mas por que esta data, 17 de maio? Por que a escolha desta data? Então, a escolha dessa data tem um simbolismo enorme, tá? Porque neste dia 13 de maio aconteceu algo extraordinário numa época em que Burkina Faso não se chamava ainda Burkina Faso, se chamava Alto Volta. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre a história do Burkina Faso. Se vocês quiserem saber mais, entra aí na playlist que fala sobre curiosidade dos países africanos, onde eu já falei sobre todos os países africanos. Vocês podem saber mais da história do Burkina Faso. Então, a escolha, o que aconteceu? Aconteceu no dia 17 de maio de 1963, um evento político muito importante do então primeiro-ministro chamado Thomas Sankara, que foi preso por forças leais ao presidente Jean-Baptiste Ouedraogo. Esse Jean-Baptiste também ele era um médico militar que assumiu a presidência do Burkina Faso, né, dando um golpe de Estado. Ele assumiu a presidência do Burkina Faso, né? E Thomas Sankara, na época, ele era um capitão do exército e ganhou uma popularidade entre os jovens, estudantes e movimentos de esquerda por sua postura anti-imperialista e do seu discurso progressista. Esse vos faz lembrar alguém? Essa postura vos faz lembrar de alguém que atraiu os olhares dos jovens, atraiu os olhares dos estudantes e também atraiu com seu discurso anti-imperialista e progressista. Vos faz lembrar alguém? Sim, nos faz lembrar quem? Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, ele se vê no Thomas Sankara e adotou também as mesmas políticas, as mesmas medidas. Ele, então, o Thomas Sankara, naquela época, havia sido nomeado primeiro-ministro, né, em janeiro de 1983, mas suas ideias e o seu apoio que tinha dentro do exército e da população atrapalharam o setor conservadores e os aliados estrangeiros.
Então, o setor conservador do Burkina Faso se sentiu muito mal com o crescimento populacional, o apoio populacional que Thomas Sankara tinha na época. Então, e também os aliados estrangeiros, a França, a Bélgica, os Estados Unidos, né, a União Europeia toda, também se sentiram muito mal com os discursos de Thomas Sankara, que era um primeiro-ministro. Então, no dia 17 de maio de 83, ele foi preso, ele e os seus aliados, inclusive o Blaise Compaoré. O Blaise Compaoré foi quem mandou matar, quem matou Thomas Sankara. Tá? O Blaise Compaoré, ele era amigo e aliado e vice-presidente de Thomas Sankara. Então, Blaise Compaoré também, nesta época, em 83, foi preso também, juntamente com Thomas Sankara. Então, isso gerou uma grande comoção e revolta dentro do país. E com isso, o Thomas Sankara teve prisão decretada, né? E isso desencadeou vários protestos, né? Conforme eu já falei, e essa tensão política. Depois dessa tanta tensão política, Thomas Sankara foi colocado numa prisão domiciliar. E no dia 4 de agosto de 1983, menos de 3 meses depois, Blaise Compaoré liderou um golpe de Estado que libertou Thomas Sankara e colocou no poder. Inclusive, o Blaise Compaoré liderou, né, no dia 4, esse movimento de liderança de Blaise Compaoré colocou Thomas Sankara no poder. A partir daí, o país começou a viver um período revolucionário, com profundas reformas sociais, e o nome do país também foi mudado de Alto Volta para Burkina Faso, que é terra dos homens íntegros, ou terra dos homens leais, terra dos homens de honra, né, em 1984. Então, a partir dali, do dia 17 de maio, foi a grande transformação do Burkina Faso depois para a tomada de posse de Thomas Sankara. Então, esse mausoléu vem para trazer a honra de Thomas Sankara, que foi deixada. Por grande tempo era proibido falar o nome de Thomas Sankara no país. Era proibido falar sobre Thomas Sankara no país, sabendo que o país se tornou Burkina Faso graças às atitudes, né, de Thomas Sankara. Inclusive, as mulheres, antes de Thomas Sankara, as mulheres não tinham voto, não tinham voz, não tinham direito a voto, não tinham direito de participar de grandes eventos no Burkina Faso. Quem transforma isso é Thomas Sankara, né? Então, Thomas Sankara foi alguém muito importante para a autonomia, a sobriedade e desenvolvimento dos recursos locais para o desenvolvimento sustentável em Burkina Faso. Então, é importante ver colocar esse mausoléu aí de pé, né, para honrar a memória de Thomas Sankara. Quero mostrar para vocês aqui, essa aqui, mostrei aqui para vocês o mausoléu por dentro, né, mas eu achei uma foto lá no site do governo do Burkina Faso, achei uma foto que mostra mais ou menos como é que é, né, por fora, a imagem por fora, assim, como é que é projetada, né? Então, quero mostrar aqui para vocês. Então, ela é assim que vocês estão vendo agora, né? Ela é assim, ela é desse jeito que está aí, que aparece para vocês. Então, tem um edifício, tem um monumento maior, né? Mas só que o edifício fica mais abaixo aqui. Estou tentando mudar aqui para poder colocar aqui para vocês, né? Onde está o mausoléu fica um pouquinho mais abaixo aí, e vou tentar colocar aí para vocês, se o computador deixar, né? Então, olha só, o material está um pouquinho... Vocês conseguem ver o círculo aqui um pouquinho mais abaixo? É onde está o corpo de Thomas Sankara. Esse edifício é outro monumento,
né, essa coluna aí comprida é um outro monumento também, que eu não entendi muito bem o que é, mas vocês conseguem entender que é um grande centro que foi transformado aí. Aquela imagem, simplesmente essa de Thomas Sankara, que né, já não existe mais essa imagem aqui de Thomas Sankara, que era simplesmente um lugar totalmente abandonado, né? Então, Ibrahim Traoré conseguiu dar maior dignidade às famílias dos mortos, né? Dos que passaram isso por tantos anos, né? De sofrimento, quase 40 anos aí, né? 38 anos para ter algo benéfico, algo extraordinário, e dando honra a Thomas Sankara e a todos os seus companheiros que morreram por defender o país, né? Então, salve aí Thomas Sankara, salve Ibrahim Traoré. Esse aqui era um dos principais objetivos do governo de Ibrahim Traoré, dar dignidade e construir um mausoléu. Agora é um espaço de turismo, de visitação, de conhecimento. Os alunos vão visitar esse lugar, vão estudar mais sobre Thomas Sankara, e eu falo abertamente, eu gostaria de um dia chegar até esse lugar no Burkina Faso e tenho a honra também de dar um minuto de silêncio também e honrar Ibrahim Traoré e também Thomas Sankara, né? Um dia chegaremos lá até Burkina Faso e vamos lembrar abertamente deste vídeo. Mas eu trouxe um vídeo histórico para a gente entender a formação do mausoléu, porque que era muito importante a construção do mausoléu e também trazer este espaço de dignidade também a Thomas Sankara e também um forte, uma exaltação a Ibrahim Traoré, pois ele tinha esse grande objetivo. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a história do mausoléu. Então, pessoal, meu muito obrigado e a gente se vê em uma próxima ocasião. Até mais. Fui!